Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Alô, fiel! O Alan oficialmente é jogador do Corinthians. Chega por empréstimo, salário alto, tava escanteado no Flamengo. Será que vai dar certo no Coringão? Bom jogador, a gente sabe que ele é. Espero que ele dê certo. E ó, além do Alan, chega o Zacarias, hein? Zacarias Albiade, algo assim. Representa com like, fiel, e vamos falar aqui do Coringão. Fortalece com like, hein? E se tiver opção de hypar, hypa pra nós. E vamos para as últimas notícias do Corinthians. Vamos lá. Também. O Gil pode entrevistar o João Fonseca depois, né? Aí vai ficar legal, né? Só que tem que ter a imagem, porque senão eu não vou saber quem é quem. Quem tá perguntando e quem tá respondendo. Chega a esse ponto? Isso aí, vamos fazer o teste. Enfim, bom dia Bruno Vicari, bom dia Donk, bom dia fã de esporte. Os bastidores aqui do Sport Center já estão daquele jeito, né? A gente aqui, né, chega ao vivo, vai trazer aqui as informações pra vocês, mas nos bastidores estavam daquele jeito. A resenha tava boa. A resenha tava boa, mas a gente vai trazer pra vocês. Alan no Corinthians, enfim, outros assuntos também, Arias no Palmeiras. Vamos falar, vamos embora. Tudo bem, Donk? Bom dia. Tudo bom, Bruno? Bom dia, Jailson, fã de esporte. A resenha tava boa, mas já continua boa também agora no ar, que a gente tem muita coisa pra falar do mercado e também de bola rolando, já que Vitória e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão. Porque a gente tava discutindo o caso do Andrés. E polêmico. a gente fala sobre isso já com o polêmico. Vinícius Nicoletti. Antes, tem a Lili Nascimento trazendo, então, reforço no Corinthians. Lili, vamos lá, hein? Chega hoje, pelo menos o Alan do Flamengo. É isso, Lili? Bom dia aí pra você. Fala, Bruno, bom dia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Daqui a pouquinho tá chegando, vai desembarcar às 11h30 da manhã. Aí ele vem diretamente aqui pro CT Joaquim Grava, já vai passar por exames médicos, a assinatura de contrato estará à disposição do técnico Dorival Júnior. É um jogador que o Dorival Júnior pediu. Eu estou exaltando isso, né, porque na coletiva ele falou do Zacarias, que já eu falo que ele não pediu, ele não indicou, né, mas que ele vai receber muito bem esse jogador. Mas, ao contrário disso, o Alan, ele pediu sim, né, falou que queria contar muito com esse jogador, assim como ele havia pedido o Alisson, do São Paulo. Aí o que acontece? Quando o Corinthians faz contato com o Flamengo tenta colocar luvas, bônus, também valor de transferência, e isso aí começou a emperrar a negociação. Por quê? O presidente Osmar Stabile já havia falado para o Marcelo Paz que o Corinthians não teria como desembolsar esse dinheiro. Foi até por isso que o Corinthians desistiu do Alisson, porque não era só cerca de R$1 milhão de transferência, mas tinha bônus, valor para jogar quando fosse jogar contra o São Paulo, enfim. Aí o Corinthians analisou que não valeria a pena. O Alan estava se encaminhando para a mesma coisa, por isso que a reunião se estendeu um pouco mais, a decisão demorou um pouquinho mais para sair, porque ontem a diretoria ficou o tempo todo ali conversando com os dirigentes do Flamengo, dizendo que não havia possibilidade nenhuma de ter um valor extra para a chegada do Alan, mas que eles assumiriam, né, o salário integralmente do jogador, e assim foi feito, foi decidido no final da tarde da segunda-feira que o Alan, sim, ficará aqui no Corinthians, 1 ano de empréstimo, com uma possibilidade de compra ao final desse empréstimo, cerca de R$12 milhões por 50% dos direitos econômicos dele. Então, o Corinthians está aguardando a chegada do Alan, né? Um volante, atua mais como um 8 ali, o famoso box-to-box, era o jogador que o Dorival estava procurando, não para por aí, porque pelas contas que o Dorival vem pedindo de novas contratações, ainda faltam 2, tá? Isso sem contar com o Zacarias, mas por enquanto, negócio fechado, o Alan deve chegar daqui a pouquinho aqui. O Zacarias também a gente aguarda para ver quando o Corinthians vai anunciá-lo oficialmente. Já o Zacarias não foi indicação e nem pedido do Dorival, a apuração da ESPN que foi indicação do Memphis Depay, que já na temporada passada pediu a chegada do jogador para o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado não tinha tantas informações sobre o Zacarias, e aí aproveitando que o Corinthians estava com o transferban, disse que seria impossível trazê-lo. Mas agora caiu o transferban, conversou com a direção, foi autorizada a chegada do Zacarias, mesmo não sendo um pedido do treinador, mas o scouting fez toda a análise e ele também é um novo reforço. A gente está aqui aguardando, quem sabe, né, o Alan passe por aqui, converse com a gente, sabe que é difícil, ele ainda não foi nem anunciado, mas daqui a pouquinho está desembarcando no aeroporto de Guarulhos, fica mais ou menos uns 5 a 7 minutos daqui do CT Joaquim Grava, Bruno. Continua aí na marcação então, Lili, que a gente vai comentar bastante essa história também do Zacarias, tá? Antes eu queria ouvir dos comentaristas essa expectativa então pelo Alan no Corinthians. Vai ajudar o Dorival? O que você pensa, Jailson? Camisa 5, né? Assim, a Lili falou em relação ali, camisa 8 de segundo volante, mas eu vejo mais o Alan como o primeiro volante, é o cara que vai ser aquele
cão de guarda, mas tecnicamente, assim, ofensivamente, ele não oferece tanto. Vai ser o cara que pode ser ali o primeiro volante, né? Tendo em vista que muitas vezes o Dorival joga com 3 volantes, ele pode ser aquele primeiro volante ali, por exemplo, revezar uma função com o Ranieri, se for o caso. Mas como 8, como segundo, cara de chegada, não vejo dessa forma. E pra ele, assim, profissionalmente eu entendo, porque a torcida do Flamengo também já não morria de amores por ele, pegava no pé muitas vezes, quando ele estava jogando no Maracanã. Então, assim, mudar os ares também talvez seja melhor para o jogador também. Até porque tem uma condição ainda do Martínez, que teve uma lesão no joelho, né? Verdade. Nosso João França confirmou aquela informação de que ele tem uma ruptura no ligamento cruzado anterior. E o Corinthians deve confirmar isso em breve. E até por isso acho que é uma situação que é boa para todo mundo. O Corinthians precisava dessa opção no mercado, já queria, antes mesmo da situação do Martínez, e ainda com essa lesão que parece ser séria, acaba impactando ainda mais. Para o jogador é positivo porque na temporada passada, ainda nessa mescla de temporada, ele jogou um tempo com o Fluminense, mas na reta final da temporada passada, o último jogo dele foi em 21 de setembro. Então ele é uma opção que acabou deixando de ser utilizado. Gelson falava também da cobrança da torcida. Então, para ele ficar nesse cenário no Flamengo, acho que tem uma perspectiva melhor no Corinthians, que precisava ir numa situação que não paga valor de transferência, dentro da política ali de contratação do Corinthians. Então, a meu ver, acho que não chega para ser titular, mas é uma peça no elenco que o Corinthians buscava. Então, acho que todo mundo sai ganhando com essa transferência. Então, ali já fala mais pra gente dessa história e também, claro, do Zaccaria, que é curiosa também essa chegada com a indicação do Memphis, né, Dom? Essa daí pegou legal. Isso é um pouco... Até porque o Dorival, quando fala na coletiva, ele claramente ficou um pouco desconfortável em relação a isso. E aí até preocupa quando é uma indicação. O que dá certo com, assim, acho que tranquilidade do processo é quando a Lili fala que teve aprovação do scout. A ver, um jogador que surgiu de forma promissora na Holanda, mas nunca teve destaque quando jogou em clubes maiores. O melhor momento da carreira dele foi no Utrecht, um clube menor do futebol holandês. É um meia que pode jogar pelo lado, é um cara mais criativo, mas a ver, assim, porque a situação de fato foi muito surpreendente do processo de contratação dele. Porque os jogadores, eles são, claro, indicados, mas muitas vezes por empresários, né, por pessoas, obviamente, da comissão técnica, do scout, mas é difícil a gente ouvir que é de parte de um jogador. Contrata meu parceiro aí. Essa conversa e da interrupção. Vamos lá, Alan. O Alan vai chegar hoje, Hernan, lá ao Corinthians? Ele está sendo aguardado lá para exames e assinatura, né? Dessa vez vai... É um ano de contrato, né? Até o final do ano, né? Uhum. E o Flamengo faz uma economia grande na folha salarial e o Corinthians paga os salários do jogador, né? É um salário considerado... Porque eu lembro quando ele saiu do Atlético, tinha até interesse do Palmeiras, não tinha? E ele foi pro... Aí ele foi pro Flamengo. Mas não conseguiu se firmar mesmo no Flamengo, né? No Flamengo Passou ele teve contusão. Teve lesões, pouca oportunidade, troca de treinador, mas pro Corinthians é bom reforço. Bom reforço. Eu acho que ele chega assim, pra disputar a posição, talvez... Cara, é porque assim, ele é um camisa 5/camisa 8, né? Ele tem uma característica um pouco mais ali, que é o Maicon, que é o Matheus Pereira e tudo mais. O camisa 5 e o Martínez? Seria o Martínez, que o Bruno Andrade, a gente está apurando mais informações aí, mas ele se reapresentou no Corinthians agora com uma lesão no joelho, né? A gente está tentando entender qual é a gravidade dessa lesão. Então, até o Bruno Andrade... O Bruno colocou no grupo logo cedo, o Martínez deu ruim. O que aconteceu? Aí o Bruno pode explicar. O que foi, Bruno? O que aconteceu? Não, então... Vamos ser agora também aqui traçar todos os cenários. Não custa dizer que o Globoesporte.com acabou de publicar que o Martínez arrisca não jogar mais pelo Corinthians em 2026. Então vai o crédito aqui primeiro para a informação do GE. Eu estou em cima dessa informação desde ontem à noite, começo da manhã. O que eu sei por enquanto, e falta a confirmação, e confirmando evidentemente, reforço o crédito para quem publicou primeiro. O que eu ouvi pela manhã o Martínez fez exames ontem. Hoje pela manhã o Corinthians e o jogador teriam conhecimento da gravidade, mas já tinham conhecimento que não era algo simples, que era algo no menisco, no joelho. Então automaticamente seria um pouco grave, mas não quiseram me abrir na perfeição o que seria, porque o resultado ainda não havia chegado. Se calhar então já chegou e o Globo Esporte teve acesso. Do meu lado eu estou tentando confirmar se essa informação vai ao encontro disso. O Martínez eventualmente não jogar mais pelo Corinthians em 2026.
por conta dessa lesão. Fico no aguardo da confirmação, mas do nosso lado a gente pode adiantar sim que fez exames ontem, existia uma grande preocupação, os resultados chegariam hoje, mas existia ou existe um pessimismo grande porque era um problema grave em relação ao menisco. Agora falta confirmar se de fato essa parada de longa duração, por exemplo, até o fim do ano. Ao longo da live eu consigo atualizar e, claro, como eu disse, dar o crédito, o devido crédito para quem teve a informação primeiro, porque a gente aqui faz isso com justiça, enfim, enquanto outros lados não seguem a mesma linha. Mas que tem uma matéria aqui, ó, Felipe, no ESPN.com.br, o Daniel Bocato e a nossa equipe, eles apuraram que o Flamengo economiza aquilo que vocês falavam, 12 milhões de reais nesse ano com a saída do Alan para o Corinthians. Recebia uma bala, então, hein? Quer dizer, então tem outro lado, né? Se o Flamengo economiza, quer dizer que o Corinthians vai bancar esse valor. A informação do Hernan e do Bruno Andrade, também da galera de ontem do site da ESPN Brasil, do Vitor Padilha também. Então quer dizer que o Corinthians vai bancar o salário total do Alan. Então, é uma bala. Se o Flamengo vai economizar 12 milhões de reais... quer dizer que alguém vai pagar. E aí? Agora eu fico pensando aqui, o Martínez volta... Aliás, a gente sempre disse isso. Eu e o Hernan, desde o fim de semana, a gente bateu na tecla de duas informações. Primeiro, que o Corinthians assumiria a totalidade do salário do jogador e que existiria, sim, opção de compra. Outros jornalistas, e a gente evidentemente respeita todas as informações, iam na linha de que não teria opção de compra. A minha apuração e a do Hernan sempre foi que seria opção de compra por cerca de 2 milhões de euros, pouco mais ali de 12 milhões de reais na cotação atual. Então, Alan, então o pessoal tá falando desse valor aí do Alan, mas é isso, ele quando estava no Atlético e foi pro Flamengo, ele era um jogador muito valorizado. Ele jogou no Fluminense, não, no Fluminense, Galo e depois Flamengo. E aí... no Liverpool também, né? Ele jogou no Liverpool. Ele jogou, acho que no time sub-23 do Liverpool. Ah, é? É. Ele pertenceu ao Liverpool e depois foi emprestado para um time da Finlândia na época. Caramba. Mas é isso, na época era um jogador aí super, super valorizado. Ô, Hernan, eu queria ouvir um trecho do Lucas. Você foi lá conversar com ele, né? Ontem. Então vamos, daqui a pouco a gente fala do Neymar e da história. Que Lucas, que Neymar, a gente só quer saber do Coringão. Coringão que vacilou nesse Paulistão, num clássico, num derby. Deu mole, mano. Vacilou, mas é assim mesmo. Faz parte. Clássico é clássico e vice-versa. E ó, tem outro jogo difícil já. É o Red Bull Bragantino. Na quinta-feira, às 20 horas. Agora é Brasileirão, fiel. Agora é Brasileirão e o Corinthians está na zona de rebaixamento no Brasileirão. Não venceu nada ainda. A única que jogou pelo Brasileirão perdeu para o Bahia. Então, é jogo da vida. Mais um. Porque a gente sabe, se não criar uma gordura no Brasileirão agora no início, quando o bicho começar a pegar lá na frente, parceiro, complicado. Todo mundo sabe muito bem o que é Brasileirão. Então, vamos pra cima, vamos vencer essa. Mas eu quero a sua opinião. Eu quero que você pense a respeito do quanto o Corinthians vai pagar pro Alan. Salário alto. Eu quero saber de você. Vale a pena, mano, pagar o salário do Alan? O Alan é um bom jogador, pô. Jogou muito no Atlético Mineiro. No Flamengo não teve tanto espaço assim. Mas a gente sabe do potencial dele. Apesar de que ele se machuca muito. Mas no Corinthians esperamos que dê tudo certo. Sobre o marroquino, acredito que ninguém nunca viu ele jogar. Aqui no Brasil, eu acho, mano, que o único que viu ele jogar foi o Memphis. Pessoal, vamos ver o que acontece. Representa com like aí. Não esquecem. Se tiver a opção de hypar, hypa pra nós, porque isso aqui é Corinthians. Representa, fiel.